Fala aí, torcedor do Verdão, mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Enfim, Vitor Roque faz seu primeiro gol pelo Verdão e encerra aí um jejum de 13 jogos. Fez aí seu primeiro gol aí contra o Vasco da Gama, placar de 1-0 aí deu a vitória para o Verdão. Vitória aí que levou o Verdão à liderança do campeonato com 16 pontos. Palmeiras está com 5 vitórias, um empate e uma derrota no campeonato. Verdão aí tá 100% de aproveitamento fora de casa e tem 18 jogos fora de casa na temporada. Tá invicto também aí com 15 vitórias e 3 empates, galera. Estou trazendo aqui para vocês para mais notícias aí sobre essa partida do Verdão. A ESPN aí com linha de passe, falando tudo sobre essa rodada do Verdão aí contra o Vasco. Fica aí até o final do vídeo aí, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Hein? A força está com quem? Com o Palmeiras, que venceu o Vasco por 1-0 lá no Mané Garrincha. Daqui a pouco eu queria até falar sobre essa opção do Vasco. Sei que vai lá ganhar dinheiro, mas São Januário faz uma falta, ainda mais nesses momentos, hein? A gente pode falar sobre isso daqui a pouquinho, mas primeiro vamos começar, Eugênio, sobre mais uma vitória do Palmeiras. A gente vendo esse Vasco aí continuando dando aquele espaço ali na região, próxima à entrada da área, né? Continuam alguns hábitos. Vasco com alguns desfalques por opção do seu treinador e o Palmeiras vencendo com o Vitor Roque desencantando, Eugênio. Vamos lá, né? Ô Lloyd. Vamos lá. Até que o Lloyd fez talvez a melhor partida dele no Vasco. Saiu machucado, né? Vem melhorando. Eu acho que a questão... Primeiro, o Palmeiras jogando com o Vasco é muito esperada a vitória do Palmeiras, Claro, não é de hoje. Tem sido assim desde 2015. Tem acontecido já há muito tempo, né? Então, quando o Vasco vende para fazer um dinheiro dele. E eu acho que o Vasco já conta com o resultado. Porque, assim, o Vasco abre mão dos seus dois principais jogadores. Quais são os caras que fazem o Vasco fazer gol? Especialmente o Verratti. E depois o Coutinho, que é o habilidoso do meio de campo. Os dois jogadores não jogam. Lembra muito o jogo com o Corinthians. Que o Vasco entra com 11 reservas. Ou, se não 11, entra com 8, 9 reservas. Pelo menos dessa vez preservou alguma estrutura do time. Mas os melhores jogadores ficaram de fora. Isso significa claramente que não foi uma decisão única naquela ocasião do Fábio Carille. É uma coisa do clube. O clube coloca a Copa Sul-Americana como prioridade. Tem jogo na Venezuela, quarta-feira, 7 da noite, transmissão dos canais ESPN e Disney+. E ele poupa jogadores. Assim, quando você vai jogar com um adversário que claramente é superior a você, e você não só tira da sua casa, e você poupa os principais jogadores, você está contando que vai perder o jogo. E aí o jogo, no final das contas, não foi tão simples assim para o Palmeiras. Pois é. Não foi nada assim. Pois é. Especialmente no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Vasco teve uma postura interessante. Ele traz o Nuno para jogar na posição do Coutinho, abre o Lloyd na esquerda e o Tietê fica mais pela direita, mas, na verdade, abrindo o corredor para a subida eventual do Paulo Henrique, o lateral. Era mais ou menos essa composição. E o Ryan vira o centroavante. O Vasco faz um jogo ali, ok. Consegue se defender, consegue ter posse de bola razoável, consegue ensaiar chegadas ao ataque. No segundo tempo já não. Desde o início do segundo tempo, o Palmeiras cresce no jogo, o Palmeiras se ajusta, o Palmeiras sobe marcação. E o Vasco perde o jogo numa saída de bola. A falha individual. Que há uma decisão do Hugo Moura, pressionado pelo Richard Rios, de tentar driblar dentro da área. E aí perde a bola, não é um jogador que tem a qualidade para isso. Ali o gramado também é muito ruim, não ajuda. A bola quica muito. Então ele não tinha condição, tinha que ali se livrar da bola. Porque acabou acontecendo isso, né? O gol do Palmeiras, ele perde a bola para o Richard Rios, o Estevão toca de primeira e entra sozinho dentro do gol quase, o Vitor Roque para fazer o primeiro gol dele. Vitor Roque mais uma vez não jogou bem. Primeiro gol válido, né? Válido. Ele fez 2 gols e sofreu 2 penais. Isso. Mas o primeiro gol foi hoje. Mas só que, embora tenha feito o gol simples, mais uma vez não foi a principal parte. Não jogou bem, não teve uma atuação de destaque o Vitor Roque, mas fez o gol, quebrou lá o jejum e tal.
E deu a vitória ao Palmeiras, que no segundo tempo jogou bem, merecia ter feito até um outro gol. E o Vasco quase fez um gol no lance de falha do Everton. É uma bola cruzada na área, o Everton sai para cortar o cruzamento, tromba com o próprio zagueiro, e aí é encoberto no finalzinho do primeiro tempo. E o Giai faz um gol de bicicleta. Impressionante. Porque ele impede o gol do Vasco com uma bicicleta. Para mim é um gol de bicicleta. O que salva o Palmeiras de não ir para o intervalo perdendo, né? De ir para o intervalo perdendo. Mas é isso. O Vasco até, diante das circunstâncias, não fez uma partida tão ruim quanto poderia ser. Eu acho que as escolhas de jogadores, olhando o que foi o jogo, e vou muito no que disse o André, a gente não pode avaliar só depois da partida, funcionaram as do Vasco. Essas iniciais, né? Sim, porque no final das contas, Palmeiras e Vasco, nesse momento, quando a gente olha os elencos, a questão financeira, a gestão e tudo mais, eles pertencem a planetas completamente diferentes. Um é um planeta feliz e o outro é um planeta triste. E o planeta do Vasco é um planeta triste. E hoje o planeta planeta feliz do Palmeiras está sempre reclamando também, né? Isso é uma coisa cultural. Isso é uma coisa cultural. Agora, eu acho que o Vasco, dentro do que era possível, fez um bom jogo. Do lado do Palmeiras, eu acho que é um time em evolução. O Palmeiras hoje ele é um time melhor do que ele era no estadual. Ele tem conseguido resultados melhores, mas ele ainda, para mim, tem uma certa distância daquilo que o Abel quer. Porque o Palmeiras não é consistente defensivamente. O Palmeiras, com a bola, ele funciona em vários momentos, em outros ele apaga. Eu acho que a construção é normal, repito, não dá para exigir nada com os times jogando quarta, domingo, ou 2 vezes por semana. É o líder do campeonato. É o líder do campeonato. Chave Várias vezes o Palmeiras faz um jogo parecido com o dos adversários, às vezes até um pouco pior, e ganha. Então, mas esse não é o Palmeiras do Abel, o Palmeiras de sempre que eu digo da era Abel. O Palmeiras que, quando joga bem, esquece, vai ganhar o jogo e já era. O Palmeiras, quando joga mais ou menos, ou um pouquinho abaixo, ele consegue arrumar um empatezinho num jogo mais duro, ou quando é um jogo com um adversário mais inferior. Eu acho que para ser isso, o Palmeiras ele acaba vencendo. Porque o Palmeiras, embora tenha jogado até bem contra o Bahia e perdeu, o Palmeiras não tem feito partidas exuberantes, mas ele tem conseguido. Tanto é que está aí, é líder do seu grupo, na Libertadores, e é líder do Campeonato Brasileiro. 18 jogos invicto como visitante. Isso é incrível. Isso é um dado espetacular desse Palmeiras. Impressionante. Então, é um Palmeiras que ele é muito eficiente. A gente sempre falou do Palmeiras do Abel como um time eficiente, um time de extrema eficácia. O Palmeiras do Abel... Ainda mais quando do outro lado um adversário te entrega um gol. O Palmeiras... Então você obriga... Acaba obrigando... Quando você pega o Palmeiras, você obriga o adversário. Pode isso acontecer com o Flamengo também, mas a gente está falando aqui do Palmeiras nesse momento. Você obriga o adversário a praticamente erro zero. Ia fazer um jogo perfeito como o Bahia fez na semana passada. Exatamente, porque se você tiver um erro, uma titubeada, o Palmeiras... você vai pagar caro por isso. Eu acho o Palmeiras não vai deixar barato. O Palmeiras do Abel pronto é esse time que você falou que não permite nenhum erro do adversário. Esse Palmeiras... Acho assim, o time do Abel, desde quando ele chega, ele transita entre um time competitivo e chato de ser enfrentado Sempre. E um time extremamente forte. Ele nunca é ruim. Exatamente. Fraco ele nunca é. Sim. Nunca é fraco. Até quando o futebol é mediano, ele é muito competitivo. Eu acho que essa é a palavra. O gol é de um time competitivo. Exatamente. E vai competir o tempo inteiro, vai acreditar o tempo inteiro. Agora, eu acho que hoje, assim, o resultado é completamente normal. Das coisas que o Eugênio disse, eu colocaria no regulamento a proibição de você tirar os jogos de seu estádio. Assim, isso para mim no mínimo da sua cidade. Teremos mais, tá? viu? Eu sei. No mínimo da sua cidade, porque você mata a isonomia do campeonato. Porque é óbvio que é muito mais difícil você enfrentar o Vasco em São Januário do que jogando em Brasília. Para qualquer equipe. As duas que o Vasco ganhou no campeonato, em São Januário. Exato. Então, assim, agora é o regulamento. Faz parte, a decisão do Vasco, né, do Palmeiras, né, nesse caso. Então, é uma questão vascaína, não é uma questão palmeirense. O Palmeiras quer ganhar os seus jogos e se isso é permitido pela regra. O problema não é do Palmeiras. O problema não é do Palmeiras. E aí não foi nenhuma venda de mando de campo em que o Vasco teria a maioria de torcida. O estádio estava dividido praticamente entre torcedores palmeirenses e vascaínos, em Brasília. Então, e para mim é uma conta de padaria. Porque o Vasco vende, além desse mando de campo contra o Palmeiras, o jogo contra o Botafogo também será em Brasília, no Mané Garrincha, e o Vasco vai ganhar 2 milhões por jogo. E aí, se você pensar em fluxo de caixa, o dinheiro entrando, precisa para pagar salário um dia. Mas se pensar no impacto esportivo que isso tem, porque o Vasco fora de São Januário se torna um time ainda mais frágil,
e pensar no campeonato, a conta simples a se fazer é quanto custam 3 pontos. Se defender, eu não quero defender a direção do Vasco, você sabe que eu não gosto da gestão. Talvez eles precisem do dinheiro para ontem. Talvez seja essa a questão. Não, ok, mas... Eu tenho quase certeza que é isso. Porém, é história que o Breno... Quanto custam os 3 pontos? E além... E aí vem de mando, aí é uma questão que, enfim, só coincidência. O Vasco jamais venceu no Mané Garrincha, estou errado? Não. Jamais. Nunca venceu. 9 jogos. Todos os jogos vendidos no Mané Garrincha, o Vasco jamais Pelo venceu Campeonato nesse Brasileiro. estádio. Tá. Pelo Brasileiro. Claro, muitos jogos já nessa fase do Vasco, onde o Vasco, né, tem muita dificuldade, não monta grandes times, tem dificuldades financeiras, até por isso joga lá para ganhar algum dinheiro. Mas assim, é curioso, você vende o mando ainda para um estádio que tem essa característica. Toda vez que o Vasco vai lá, o Vasco não volta com 3 pontos. E muitos jogos com torcida dividida, sem maioria vascaína. Exatamente. E o ponto é, para mim é conta de padaria, porque além de um possível rebaixamento, imagine o Vasco ser rebaixado e por 3 pontos. E esses jogos fazem a diferença na balança. Mas mais do que isso, vamos imaginar o Vasco no meio de tabela como foi na temporada passada. O Vasco terminou em 10º. Em 2024, o Bahia em 8º. Sabe qual é a diferença de premiação entre 10º e 8º? 5 milhões de reais. Tá. Ou seja, é mais do que os 4 milhões que o Vasco vai ganhar vendendo os 2 jogos. E a diferença para o Bahia ano passado foi de 3 pontos. Se o Vasco ganha um desses jogos, mandando em São Januário, já mata essa diferença de vender o mando de campo só para ter o fluxo de caixa. E aí eu entendi. E o que ele falou sobre o Veiga, encheu a bola do Veiga, né? Não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Falou que quando chegou no Palmeiras, tinha gente queimando camisa do Veiga por aí, ninguém queria saber do Veiga e tudo que o Veiga fez, os números do Veiga, o quanto ele foi importante, convocação até para a seleção brasileira e tudo, e o quanto ele ainda pode render nesse time do Palmeiras. Chamou de liderança invisível. Liderança invisível. A gente está falando aqui de um Palmeiras que ainda está se ajustando, mas já é líder do campeonato, que tem coisas ainda para evoluir, mas quando o Abel fala isso, ele puxa talvez pela principal virtude dele, até no comando dessa equipe, e por isso os resultados estão aí, mesmo com um time que não parece pronto ainda, que é como a ele questão da gestão. Então, eu lembro de uma vez que o Veiga estava claramente num mau momento e ele, Abel, disse que a responsabilidade era dele. Sim, foi. Porque continuava escalando. Eu lembro desgastando o jogador. Estou para dar uma folga para ele há um tempão e não consigo e coloco para jogar e ele é muito voluntarioso e joga. Não o faz tão bem porque devia estar passando por algum momento, alguma questão médica ou física. Então, se o relacionamento dele com o Veiga, a opinião que ele tem sobre o Veiga como jogador é bem antiga, né? E, assim, ele tem o Veiga numa alta conta. Eu acho que precisa ser assim, porque o Veiga é um jogador... não é comum. Não existem muitos Veigas no Brasil, no elenco do Palmeiras e em outros elencos. E a gestão do Abel é uma das características mais importantes que ele traz para o trabalho, uma das habilidades mais evidentes que ele tem e um dos motivos pelos quais essa, sob o comando dele, é a era de maior glórias de um time absolutamente glorioso na sua história, que é o Palmeiras. Mas 2024 2024 foi um ano decepcionante. E eu acho que esse ano tem que ser, pelo menos nos objetivos traçados, um ano em que o Palmeiras retorna aquilo que é a ideia de um Palmeiras vencedor, que conquista. São coisas importantes no calendário, não só o campeonato estadual. Quando ele diz no estadual, todo mundo no Palmeiras sabe o que eu penso sobre o campeonato estadual, e ele ganhou 3 em sequência, isso fica cada vez mais claro. Não é que ele despreze o campeonato estadual. Se der para ganhar, ele quer ganhar. Mas ele não faz a menor questão de ganhar o campeonato estadual. Ele quer ganhar outras coisas, porque ele sabe muito bem o que é importante. 2024 comprova isso. O Palmeiras ganhou o estadual e nada mais. E pessoas pediram a demissão dele. Sim. Em conflito com a diretoria, com razão, sem razão, naquele momento específico, mas um ambiente de uma certa ebulição que não é comum, ou pelo menos não foi a norma no Palmeiras em todos esses últimos anos. O fato do Palmeiras não estar jogando próximo do que é a sua capacidade, e eu acho que a cobrança vai ser maior esse ano, porque é o melhor elenco que o Abel tem. Sem dúvida. E o elenco de 25 do Palmeiras é o melhor, é o de nível técnico mais alto. E mais caro também. É o que tem jogadores com maior capacidade decisiva, e então cai
sobre os ombros de um treinador que já comprovou a sua capacidade, não a obrigação, mas a tarefa de construir um time de futebol que ganhe, que seja compatível com a qualidade desse grupo. O Palmeiras do Abel sempre disse isso. Ao longo dos anos de conquista, sempre foi uma equipe de funções e não de figuras. Hoje é uma equipe, hoje ela pode ser uma equipe de figuras. Olha os jogadores que tem no ataque, aqueles que num jogo ou outro podem ficar no banco, porque a fila, especialmente do meio de campo para frente, enquanto o Estevão estiver aí, infelizmente está chegando a hora dele não estar mais, é uma fila acirrada e que é difícil andar, porque tem gente muito boa, mas o Palmeiras não joga aquilo que pode, acho que nem perto ainda, e lidera o campeonato, ou está próximo da liderança. Então, isso é um problema para os demais, porque a tendência é um técnico com essa capacidade e um elenco que oferece o nível que o elenco do Palmeiras oferece hoje, as coisas funcionarem. Com relação ao Veiga, a opinião do Abel sobre o Veiga só pode ser essa. E o Veiga ainda tem muita coisa a oferecer. Sim. Ele faz parte de um núcleo que está começando a se desfazer, né? Mas ele é um jogador de capacidade indiscutível. Tecnicamente falando, é um dos melhores que o elenco do Palmeiras tem. Você que é um atacante de primeira linha, Breiler, hoje saiu o gol do Vitor Roque, né? E o Abel falou sobre isso na coletiva também, né? Carinho, paciência, vamos com tranquilidade, o pessoal é muito afobado, né? É aquele gol para tirar o peso, a partir de agora, a expectativa sobre o Vitor Roque, porque já tinha gente, 12 jogos, aí contratou esse cara, gastou uma grana, tá vendo? Não é tudo isso, já começa o pessoal já a querer descartar, né? Muda agora a chavinha para o Vitor Roque? Você que é um cara de muitos gols. Não teve muitas secas, né, Breiler? É verdade. Não, tive várias. Muito piores. Sai o gol, tira o peso, né? Tira o peso, sem dúvida. E o Vitor Roque saiu até emocionado, natural, né? Foram 12 jogos em que ele não conseguiu marcar, mas em que ele foi útil para o time. Então, do lado do Abel, é saber valorizar isso também. E acredito que o Abel, nesse ponto, é muito consciente da capacidade do Vitor Roque. E é normal, né? O André falando sobre equipes que estão na parte de cima da tabela, são equipes que, comparadas a outras, têm problemas muito menores. E problemas que a gente enxerga em Palmeiras e Flamengo hoje. Efetividade. Quando cria oportunidade, como o Palmeiras criou contra o Bahia, por exemplo, se tivesse sido um pouco mais contundente, possivelmente teria saído com a vitória contra o Bahia. Sim. No detalhe, num contra-ataque, diante de um bom adversário, perdeu em casa, mas isso não invalida o que o time faz de bom. Então, e até mesmo o que os atacantes fazem de bom. O Flaco Lopes hoje entrou no jogo e perdeu um gol, que ele arranca bem, sai cara a cara com o Léo Jardim, tira demais de canhota. Mas ali é uma jogada em que ele tem méritos também, em que ele arranca, em que ele consegue ter mais velocidade que o zagueiro, chegar primeiro e bem para finalizar. Então é normal centroavantes e atacantes perderem gols, porque na ideia do torcedor e na ideia de muita gente, né, que acredita que é só encaixar ali uma peça e tudo vai funcionar, o Vitor Roque chegou com uma contratação mais cara da história e o Palmeiras não perderia mais gols. E não é assim que funciona. O Paulinho, por exemplo, o Paulinho ainda não está na rotação física ideal, mas quando entrar, vai ser um jogador ainda melhor e que vai oferecer o que oferecia no Atlético. Então é ter calma com as coisas e naturalmente vejo como algo normal, seca, centroavante perder gol faz parte do ofício. Muito bem. Falamos nesse bloco aqui do Flamengo. Futebol do Brasil? Não, o melhor... Eu acho que Vamos lá, Pastor. Melhor, eu acho que assim, a pergunta é o melhor. Quem joga o melhor futebol no Brasil Foi a hoje? pergunta que fizeram pro Abel e ele desviou, não quis responder. Não, eu acho que o Palmeiras é o mais eficiente. Os critérios de eficiência, o Palmeiras cumpre todos. Mesmo quando perde para o Bahia. Aquele jogo que o Palmeiras perdeu semana passada para o Bahia, se o Palmeiras tivesse vencido 1-0 na última bola do jogo, alguém estaria alarmado? Não. Mas perdeu para o Bahia, que disputou palmo a palmo cada jogada com o Palmeiras. E o Bahia mereceu o jogo. O jogo foi muito igual, muito disputado na vontade. Tem uma coisa que o jogador de futebol fala sempre, às vezes não dá na bola, gente, mas tem que dar no coração, tem que dar na vontade. Na vontade e no coração, o Palmeiras não perde para ninguém. Na vontade e no coração, não. Às vezes pode perder um jogo numa falha,
numa bola que não fica direito, o cara quer tirar e não consegue, o jogador que tem mais qualidade consegue dominar e bater e fazer o gol. Isso acontece no futebol porque é assim. O futebol, é por isso que é apaixonante. Porque cada dia você vê uma situação diferente. O Vitor Roque não fazia gol há 614 anos. Vai lá, hoje aparece lá a chance, ele guarda de pé esquerdo. Tem a hora que tudo acontece. Porque às vezes as pessoas querem, como disse o Abel, tudo para ontem. E o futebol, ele é um mecanismo, é um ser vivo, ele vai se transformando. Vocês viram como é que o Palmeiras jogou hoje? Às vezes a gente tem que chamar a atenção do nosso fã de esporte. O Palmeiras joga de uma forma, começa jogando de uma forma e termina com... O Palmeiras começa com 4-3-3. Exatamente. E consegue se transformar num 4-4-2. Aí deixa só um homem na frente, que é o Flaco Lopes, e bota 5 aqui, para pegar a bola do contra-ataque, para ter oportunidade, quando sai, especialmente o Estevão, para ficar com um homem só na frente para explorar a velocidade. Aí o Paulinho entra, aí faz o segundo homem do lado daqui, mas o Paulinho não fica enfiado com o Flaco Lopes, ele vem atrás do Flaco Lopes, para a bola chegar com velocidade. E o Palmeiras o Palmeiras vai mudando o estilo de jogo. Uma hora, o Giai aparece mais na frente. Outra hora, vou falar do Piquerez aqui. O Piquerez joga uma enormidade, gente. Joga mesmo. Que joga esse rapaz. Então essa variação toda não faz com que seja o melhor futebol do país? Eu não acho que seja o mais vistoso do país. Aí você acha que é o Flamengo? Acho que é o Flamengo. O mais vistoso é o Flamengo. É o mais competitivo. Mas futebol de competição, o Palmeiras tem. O Palmeiras marca como time pequeno, como tem que marcar, né? E joga como time grande. E o futebol sendo uma competição de alto nível, né? Se futebol fosse o show da Lady Gaga, aí seria o Flamengo. É isso? Não, eu acho que o Flamengo também compete. Eu acho que o Flamengo, tem competência para competir muito. Mas tem muita técnica. Mas essa questão individual, técnica, ela se sobressai. Muitas vezes até desse lado mais competitivo. O Flamengo, às vezes, parece que se enrosca, mas aí na questão individual consegue achar soluções para vencer os jogos. E, dito isso, o trabalho do Felipe Luiz é muito bom com relação a essa questão coletiva. Mas o Palmeiras já tem uma ideia de jogo bem estabelecida. Como a gente falou, é um time que consegue se organizar de formas diferentes de movimentação em campo e contratou jogadores para esse nível aumentar. Então, assim, é um time muito bem treinado, competitivo, e que hoje tem até um nível a mais de qualidade técnica. Assim, dando um exemplo básico aí, o Paulinho, que está, né, tendo os seus minutos, o Vitor Roque, que eu acho que é um jogador que, enfim, desencantando como fez hoje, é um jogador que vai ser muito importante para o Palmeiras, porque tirando essa questão do gol, né, que faltava para ele, é um jogador que segura zagueiro, que tem força física, que tem explosão, que joga em linha diagonal com os zagueiros, que abre espaço para quem vem de trás. Hoje, em muitos momentos, com o Paulinho, ele foi o pivôzão, né? Então o Paulinho algumas vezes empurra nele, ele faz a parede, deixa o jogador em melhores condições para tentar criar uma jogada. Competitivo e que hoje é um time também forte tecnicamente nessa questão individual. Como é que você responderia essa pergunta, então, Zinho, que foi feita pro Abel e ele falou que não elogiaria, né, a própria equipe, né? Não ia dar tanto moral aí para os jogadores. Fugiu da pergunta ali, né, dessa coisa, mas ele sabe que o time dele é um dos melhores do Brasil já há algum tempo na sua característica. Os companheiros definiram muito bem, né? O Brasil, é difícil você falar qual é o melhor time do Brasil. Há uma oscilação, né? Há uma oscilação. Nessa temporada a gente já falou isso de algumas equipes, né, Zinho? Não tem nem o melhor time do mês, tem o melhor time da semana. Vamos ver o que acontece no jogo do Flamengo. Se o Flamengo não ganha o jogo, né? E se não me engano está perdendo o jogo, então se o Flamengo, né, não ganha o jogo, aí o Flamengo perde o jogo, o líder vai ser o Palmeiras. Aí da semana, o melhor time vai ser o Palmeiras, que é o líder do brasileiro e o melhor rendimento tanto na Copa do Brasil, que ganhou fora de casa. Para mim, o jogo mais difícil da Copa do Brasil foi do Palmeiras, porque pegou um time de Série A, que foi o Ceará, fora de casa, e na Libertadores tem a melhor campanha. É eficiência. Eu volto a falar, eu falei isso lá no início. Não pode não ter o jogo mais vistoso, porque o Palmeiras está fazendo poucos gols. Ele vence, né, porque toma pouco gol, e aí é 1-0, é 2-0, é difícil ter uma goleada, às vezes acontece. Você vê que hoje, se não me engano, foi o primeiro gol de um jogador brasileiro do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Foi? Tá bom, tá cheio de estrangeiro no time, mas assim, faz poucos gols. O Palmeiras até cria, mas perde muitos gols. O Pascoal falou isso durante a semana.
Então, assim, o Flamengo tem jogadores, tem divide-se. Tem o Pedro, que é artilheiro, tem o Arrascaeta, que é um meia que faz gol, mas você vê o Cebolinha faz gol, o Gerson faz gol, entra o Plata faz gol. Então tem jogadores que definem, tem mais definidores. O Palmeiras está precisando que esses jogadores, Paulinho vai entrar em forma, o Vitor Roque de repente vai deslanchar, aí tem Maurício, aí tem o Veiga para entrar, aí pode equilibrar isso aí também. Mas assim, nesse momento, de sólido, de organização, de eficiência, Palmeiras. Mas o futebol mais bonito é o do Flamengo. E a gente nem falou do que o Gomes está jogando, né? Ele voltou a jogar Gomes, bem, né, Pascoal? O Gomes está melhorando o zagueiro que joga do lado dele. A gente tem um zagueiro aqui que pode confirmar pra gente. O Gomes é impecável, cara. O Gomes, ele não está dando o bote errado, ele não está se apavorando quando o cara domina a bola na frente dele, está passando por aquele momento, novamente por aquele momento mais lúcido da carreira, né? Ele já teve esse momento que ele está vivendo agora e também já viveu. Passou um momento difícil, não estava jogando bem, teve a lesão, voltou da lesão, está passando por um momento brilhante de novo. O Bruno Fux jogou do lado dele, joga tranquilo, porque sabe que o cara que está do lado dele joga demais. Esse cara joga demais, o Gustavo Gomes, e está novamente fazendo um bom jogo. O Giai, né? O Giai que não conseguia jogar bem, você vê como é que os dois laterais se machucam, e o Giai entra com a obrigação de jogar. Fez 2 jogos ruins. Desde o jogo contra o Inter ele tem jogado bem, não é, Pascoal? Depois aquele jogo do Internacional marcou a diferença dele. O Palmeiras ganha fora de casa de um dos prováveis times que vão brigar pelo título, que é o Internacional. E a partir daí o Giai começa a deslanchar. Hoje fez outro jogaço, jogou muito bem. Então essa diferença, às vezes a diferença da qualidade individual melhora o grupo. O grupo melhora o cara também na qualidade individual. Porque esses caras jogando bem, o grupo vai crescer e o Palmeiras vai ter esses resultados positivos. Mas só uma coisinha para finalizar. O que eles fizeram com o campo lá em Brasília, gente? Então, não sei. Aí já não sei, Pascoal. Porque não é possível. Tem jogo todo dia lá? Muito ruim. Não é possível ter um gramado nessas condições. E cada carrinho que dá é um monte de torceira que levanta. Tá muito esquisito isso porque aí. o maior problema dos gramados aqui no Brasil é a quantidade de jogos. Não é o caso do estádio de Brasília, não é, Fábio? Não é o caso. Pelo menos que a gente saiba, né, como é que o estádio lá é utilizado. Até porque não tem jogos com frequência, assim. Mas com relação a um estádio que a gente não tem, né, muito retrospecto de jogos lá. É que aí tem um outro problema que a gente consegue num país tropical, o gramado não tomar sol. Por causa das coberturas, né? Sim. E aí a exigência de você conseguir... O cuidado que você tem que ter com o gramado é ainda maior, porque não pega sol. Exatamente. E é o que você falou, no estádio do Grêmio, aí em Brasília, então, o Abel reclamou muito do gramado. O campo do Grêmio hoje também... Tá muito ruim. Puxa vida, um estádio lindo daquele, espetacular como é o estádio do Grêmio. O gramado estava completamente detonado. Achei muito... Os 2 jogos de hoje à tarde com campos muito ruins. O próprio estádio do Castelão, né? O gramado do Castelão. Mas o Castelão sofre porque ali tem Ceará muito e Fortaleza jogam toda semana. O Maracanã também, são 2 ou 3 times, às vezes, jogando, né? E ainda tem, além de tudo, o problema do gramado não pegar sol, como outros estádios até mais antigos. Mas o Vasco podia jogar em São Januário. Então, aí é outro. Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até o final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se inscreva no canal também se você ainda não for inscrito, falou e até mais!